Olá, hoje o Câmara Entrevista vai tratar de dois temas muito importantes que estão diretamente relacionados entre si, meio ambiente e turismo. Então fique ligado, eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. O turismo exerce impacto sobre o meio ambiente e também pode ajudar na preservação da natureza e incentivar práticas que respeitam os recursos naturais, como a utilização da energia renovável, redução do consumo de água e a gestão de resíduos gerados pelas atividades turísticas. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, esta é uma área que compreende atividades que integram outros setores e correspondem à principal fonte de arrecadação de receitas em muitos lugares, gerando trabalho, emprego e renda. O nosso bate-papo de hoje é com o empresário do turismo que vem apostando alto no setor, proprietário de uma área onde está localizado o Parque Ecológico Pico dos Cabritos, voltado à preservação ambiental e à prática de esportes de aventura. Nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, aos 54 anos, empresário do setor de tecnologia da informação, vive em Extrema desde 2001. Além de trabalhar a questão ambiental com o propósito de preservar o meio ambiente e garantir o desenvolvimento sustentável do município, ele defende princípios e valores que levam em consideração a sustentabilidade turística e o equilíbrio ecológico pela manutenção do patrimônio natural. A nossa conversa hoje é com o empresário Maurício Trovarelli Torneiro. Maurício, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, viu, Léo? Agradeço aí a todos para a gente bater esse papo. Seja bem-vindo com a gente aqui. Eu quero começar o nosso bate-papo aqui perguntando sobre a sua trajetória. Você nasceu em Ribeirão Preto e veio para Extrema mais tarde trabalhar com turismo. Como é que foi esse primeiro contato com Extrema e de onde veio esse seu interesse pelo turismo? Então, sabe que foram 2 anos em São Paulo, né, onde eu tenho uma empresa até hoje lá de tecnologia, onde num determinado momento eu resolvi por estar buscando um local para estar fazendo esse projeto, né, ligado à questão ambiental. E no começo foi ali na região da Raposo Tavares, depois para Valinhos. Então, foram 2 anos fazendo um 150 quilômetros de raio de São Paulo. E dentro disso, depois de muito procurar, eu peguei um dia Fernão Dias e vim seguindo. E quando chegou aqui em Extrema, eu sentia que é diferente, sabe? A própria saída, aquela região em São Paulo dá a impressão tudo que você está dentro de São Paulo, né? As próprias rodovias viraram quase avenidas, né? Sim. E só de sair, né, de São Paulo e entrar na Fernão Dias, você já dá de cara com a Cantareira, né? Exatamente. Já é outro ar. Então já tem uma magia ali na saída de São Paulo vindo para cá, que acho que todo mundo percebe que está indo para outro lugar, né? Tá vindo para as montanhas e isso aí também me cativou. Já o caminho de vir de São Paulo para cá já me conquistou. Aí depois, procurando um pouco mais aqui, né, a propriedade, conseguimos aí achar o Pico dos Cabritos. Então o nome Parque Ecológico Pico dos Cabritos, porque em respeito a um ponto turístico que sempre teve aqui, que é a Pedra do Pico dos Cabritos. Então a gente manteve, fez Parque Ecológico Pico dos Cabritos, né? Continuando aí com o trabalho, né? Hoje você administra o Parque Ecológico Pico dos Cabritos, como você acabou de dizer, que também é uma área de preservação ambiental e de desenvolvimento turístico. Queria saber de você como é que é feito o trabalho lá e como é que você adquiriu essa área, Maurício? Olha, você veja, começou em 2001. Quando a propriedade foi adquirida, ela tem 10 alqueires, né? E pega toda a serra, vai alto ali naquela região onde a gente está, né? Então era pasto, ainda tinha gado. Então a primeira coisa foi cercar ali melhor e deixar o mato ir se recuperando. E depois teve algumas iniciativas de alguns plantios de mudas nativas, né? Isso foi uma constante ao longo do tempo.
mas na verdade a própria vegetação ela foi se recuperando, sabe? Por si só, né? Por si só. Então é um trabalho de formiguinha, porque nesses 22 anos, né, a gente construiu ali um restaurante, salão de eventos, um spa, né, na parte baixa da propriedade, e no restante dela esse trabalho de permitir que a própria vegetação recupere. Então hoje a gente percebe com o pessoal da Unesp, né, que estão fazendo alguns projetos de levantamento da fauna e da flora com armadilhas fotográficas, o quanto que nossa fauna está recuperada, né? Tem bastante coati, gambá, cachorro do mato, viadinhos, A né? fauna bem silvestre, Já né? teve de lobo-guará, né? Até presença de onça aí já teve registro, né? Nessa área rural que pode ser considerada, isso. né, ela é de sua propriedade e existe uma preocupação muito grande com a implementação de uma série de políticas ambientais. Como é que foram elaboradas essas diretrizes, Maurício? E como é que é feito esse trabalho junto com os demais órgãos de proteção do meio ambiente? Então, Léo, isso daí é uma questão, né? Porque a primeira é você constituir numa propriedade uma reserva particular do patrimônio natural. Foi feito isso, demorou um bom tempo para fazer, né? É quando um proprietário rural se sensibiliza que a área que pertence a ele tem um interesse social e ambiental. Então, a partir daí, tem uma série de formulários que, no caso, a Prefeitura de Extrema, através do meio ambiente, tem essa capacidade de instituir uma RPPN. Não é todo município que faz isso. Extrema tem essa prerrogativa, né? Então, através dessa documentação toda, em uma análise, se observa se aquela propriedade tem, de fato, um interesse ambiental. E foi constatado que sim, que o Parque Ecológico Pico dos Cabritos tem essa riqueza de biodiversidade, nascentes de água. Então passou pela Câmara, né? E foi instituído a RPPN Pico dos Cabritos. Então o que significa isso? Que mesmo ela estando na minha guarda como particular, ela tem o seu futuro assegurado ao meio ambiente. Nunca vai poder mais. Está na escritura dela, está no registro no cartório, que é uma RPPN. Não se pode mais, por exemplo, mudar para criar animais ou desmatar áreas que estão preservadas. Então, é uma forma de assegurar que aquela propriedade tem um destino ambiental. A partir daí, tem uma figura que chama o plano de manejo. Esse plano de manejo é dinâmico e pode durar vários anos. Então, o primeiro que está sendo é esses projetos em parceria com a Unesp, por exemplo, o pessoal da Unicamp, que é o quê? Projetos para estudar o meio. O que nós estamos tendo de polinizadores, como está se recuperando os mamíferos. Então, esse tipo de plano de manejo que já vai fluindo. E outros que a gente pode ir desenvolvendo com o tempo, né? Por exemplo, eu falei aí da questão da onça, né? A gente estava até brincando um pouquinho dela, falar um pouquinho dela. A onça, na verdade, ela traz uma visão de que o ecossistema está ótimo. Equilibrado. Porque ela é o topo da cadeia e para ela se alimentar tem que ter toda a outra cadeia estruturada. Então é um indicativo que nós estamos recuperando bem. E aonde ela anda, por onde ela trafega, mais ou menos já mostra um caminho de corredor verde, de corredor ecológico. Entendi. Então só com esse animal tão prestigiado, né? E temido, já tem pesquisas que ajudam a definir corredor ecológico. Então, o plano de manejo nosso lá, por exemplo, só completando, agora, mês passado, a gente teve um retorno do pessoal do IEF, porque a gente está no final de aprovar uma área de soltura de animais silvestres, ASAS, né? Que é ligado ao IBAMA. O IEF é Instituto Estadual de Floresta. Instituto Estadual de Floresta, em Camanducá. Então, eles vieram visitar a propriedade, analisaram o lugar que nós propomos para montar o viveiro. E no nosso, a proposta é que seja um viveiro de recuperação. Então, não focando tanto a soltura, porque ele está próximo aqui, né? Mas recebendo o animal para ele recuperar de seja cativeiro, algum trauma, para depois sim
soltar. Para ter uma ideia, nosso mais perto aqui está lá para os lados de Varginha, muito longe, né? A quase 200 quilômetros. Exato. Então, nós estamos com esse projeto caminhando para poder receber a aprovação, para daí montar um lugar para receber esses animais. Maurício, você falou sobre RPPN, que Isso. são áreas consideradas reservas particulares Do de patrimônio natural. Isso. Lá são elaboradas pesquisas e ações ambientais, Isso. como plano de manejo, como você acabou de falar, Isso. a fim de estabelecer algumas atividades que são realizadas no futuro. Explica melhor isso para a gente. Então, vamos pegar, por exemplo, esse pessoal da Unesp. Eles estão fazendo um projeto pegando desde o Sistema Cantareira, lá em São Paulo, e vindo todo aqui na Serra da Mantiqueira, vindo até aqui, indo um pouco para frente em Monte Verde. Eles estão uma equipe multidisciplinar, onde tem uma equipe já para colocar redinhas em alguns lugares para pegar morcego e ver o que esses morcegos estavam no aparelho digestório deles, apertar para sair o cocôzinho de alguns passarinhos. Depois, a armadilha fotográfica. Foram estudar quais tipos de besouro que estavam em algumas bromélias. Então, o que eles estão fazendo? Estão estudando a recuperação dos polinizadores da mantiqueira, desde da cantareira, verificando como está se recuperando até aqui. Isso vai dar subsídio para vários projetos de pesquisa. Por exemplo, se a gente percebe que não tem mais algumas aves em algumas regiões, pode ser pela falta de algumas espécies de plantas de alimentos. E aí ele percebe que aquele tem, mas não tem um polinizador. Então, às vezes, melhorando o polinizador naquele lugar, você vai depois equilibrar. Então, veja, eu só tenho um exemplo, onde a gente está em parceria com o pessoal da Unesp. Mas os desdobramentos disso são gigantes. E a pesquisa ela vai se adequando. Por exemplo, falando da área de soltura, eu já conversei com eles que uma vez que aprove aqui a área de soltura e a área de restabelecimento, que tivesse um cruzamento para a gente ver onde que é o melhor lugar para mim soltar tal espécie de pássaro, que já identificou que tem árvore frutífera para ele, mas foi extinto, não tem lá quase. É um lugar candidato para levar. Então essas pesquisas elas vão integrando até iniciativas, né? Porque tem informações. Então eu fico feliz de ter esse povo da Unicamp, da Unesp, que costuma vir aqui. Então a gente arruma a pousada para eles, o que precisa a gente está ajudando. Não tem um investimento financeiro, entende? Mas eu percebo que se você ajuda dando infraestrutura, essa equipe vem trabalhar, né? Você também trabalha com a questão do plantio de mudas medicinais, que são árvores nativas, e além de estudos e pesquisas de bioconstrução de mananciais de água. Fauna, flora, a educação ambiental, além da identificação de animais silvestres e selvagens. De que forma que são realizados esses projetos? Para que eles servem, Maurício? Então, cada um tem um objetivo, né? Você olhou lá um que até tinha colocado sobre a questão de o asilo de mudas, né? Poxa, eu que vim de São Paulo, você encontra em caçamba de lixo vasos com mudas, né? É comum o pessoal descartar no prédio, né? Porque compra uma planta bonita, ou uma planta tá pequena num vaso, aí vai para o apartamento, às vezes ela fica feiosa, ou ela cresce demais, enfim. Acaba. Então é uma realidade que a gente tem muita planta. Eu estou falando de São Paulo, que acaba tendo que ter até uma espécie de um local para... Então, é uma proposta que traz a planta. Vamos colocar ela na natureza. Eu fiz muito disso. Então, essa aí... Devolvê-la ao meio, né? E até às vezes é uma espécie exótica que estava num vasinho pequeno. Não tem problema. Onde é lugar ornamental, você consegue trabalhar com ela. Então ela tem um apelo, a gente vê muito do asilo dos animais, né, dos bichos. A ideia é parecida, só que para as plantas. Então, se a gente parar para olhar, pode ser que a gente tenha em casa mesmo algumas que estão nessa situação, né?
que de repente ela já está crescendo demais, você fala, poxa, como é que eu vou fazer? Chama para asilo. Manda lá para o Pico dos Cabritos que a gente vai colocar ela no chão. Ô Maurício, lá no Pico dos Cabritos, vocês recebem turistas e visitantes de diversos locais do país e do exterior. Como é que é feito esse controle de entrada de visitantes? Então, lá a gente tem assim, uma carga ambiental, né? Mais ou menos, pode imaginar umas 50, 80 pessoas. O problema maior é veículos, porque até dá para subir até o parque, mas 2 do lado, às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade. Então a gente faz através da pousada, na recepção da pousada, a pessoa se identifica, tem um livro de presença e ali a gente controla um pouco para não deixar ter um excesso de veículos, né? Mas tem esse livro de visitantes. E a pé aí pode estar o pessoal indo. Mas a gente tem esse zelo controle, aí, né? tem esse zelo. Lá no Pico dos Cabritos, existem alguns programas voluntários que são desenvolvidos? Conta um pouco pra gente sobre isso. Isso é muito legal, né? Isso aí começou na época da pandemia. A minha esposa, a Paula, que desenvolveu esse trabalho e desenvolve. E nós, inclusive, já foi mais de 100 voluntários, né? De vários lugares do Brasil e de fora do Brasil, né? Agora acabou de ir embora uma argentina que estava lá com a gente. Eu acho que logo vai vir novamente uma pessoa que é paraguaia, né? Aqui nossos irmãos aqui da região estão num intercâmbio intenso. E esse programa é o quê? A gente está numa plataforma que é muito reconhecida nessa área. E então você funciona como um anfitrião. Então o anfitrião apresenta quais atividades podem ser feitas. Então a nossa é justamente essa parte da natureza, da bioconstrução, a parte holística das terapias. Então esse pessoal vem porque quer viver essa experiência na Mantiqueira e ligado a essa parte natural, ambiental. E aí, para cada pessoa, ela manda antes um currículo, a gente avalia as habilidades e o que ela pode contribuir. Aí, quando ela chega, ela tem toda a hospedagem, tudo garantido lá, e um plano de trabalho que ela vai ficar naquele um mês. Pode que ela desempenhar fica, as atividades, né? Pode, e é muito legal, porque cada um traz uma visão bacana, né? É muito rico isso aí, sabe? Maurício, eu gostaria de saber de você o que pode ser melhorado e incentivado o turismo, né, de montanha de aventura. A gente sabe que tem algumas práticas que são realizadas lá e que é outra atividade que acontece na sua propriedade. Como é que isso pode ser melhorado? Olha, eu vejo assim, vamos falar como um geral aqui para o nosso município, né? Eu participo lá do Conselho de Turismo, lá do Contur. E já foi feito várias pesquisas de marketing, contratado aí empresas para isso. E é muito claro que o nosso turismo é um turismo de natureza, né? Nós temos aí uma posição estratégica aí maravilhosa, né? Tem até aquela brincadeira que fala que a gente é o número... o quilômetro 100 da Avenida Paulista, né? E é uma colocação muito boa, porque falando de turista, o turista nosso é muito mais São Paulo, Campinas, do que de Belo Horizonte, né? E é um turista potencial maravilhoso. Mas o que é turismo de natureza? É a nossa serra bonita, sem lixo, verdinha, né? Então, um patrimônio para nós extremense aqui, ter essa serra aqui abençoada aqui para nós, mas também é todos cuidar. Por exemplo, estou falando aqui que eu estou cuidando lá, mas o ano passado pegou fogo, né? Pegou fogo, o fogo foi até incêndio de grande proporção, né? Foi, saiu até na mídia. Então, quando pega fogo na serra, é ruim para todos nós, para todos nós. Então, é tão bonito a gente falar desses projetos ambientais, mas conforme eu comentei antes, quando você anda no mato, depois que o fogo pega rápido, porque o fogo o vento, é muito rápido. Uma região alta também. Alta, é difícil da brigada trabalhar, e olha que o pessoal é impressionante, e parabenizar 1000 vezes, que é um trabalho de coragem, difícil. De muita técnica. Muita técnica para fazer, mas o fato é que
pássaros, os ninhos, os filhos, morre tudo. Porque aquele fogo é rápido, ele é forte. Então é triste você andar no mato depois e ver aquele monte de bichinho morto, porque não deu conta de... Os mais velhos conseguem, às vezes, até correr. Mas os menores, não. E até adulto, porque às vezes ele tá num lugar, pula no outro, o chão tá quente. Então, assim, isso aí da onde vem? Uma mania que a gente tem antiga, que a gente precisa de rever, que é de pôr fogo para limpar terreno. É bem isso. Fogo para limpar terreno. Isso cabe a todos nós, né? Zelar da serra, zelar é todos mesmo. No sentido de que esse último aí foi um fogo aí para baixo, foi limpar um terreno sujo. O vento estava a favor, levou o fogo lá para a serra toda, foi até lá em cima. Então, o que eu percebo é que a gente precisa de ter algumas, falando, né, de como incentivar o turismo. Primeiro, incentivar o turismo é cuidar do que já temos, cuidar do presente. Zelar pelo patrimônio. Zelar, né? E o zelar é todos nós, Sim. porque na época de fogo, você vê limpando fogo, tacando fogo num terreno, não pode. Não, Aquilo perde o controle fácil e ninguém sabe onde vai parar. O último foi queimou até lá em cima, né? Depois, é uma questão que é uma coisa bem-vinda, mas é importante, que é a gente ter um controle maior do número de ônibus que vem no município, para poder ter aqui um condutor, um guia de turismo que já tenha a consciência da serra, uma estrutura sabe a né? importância, para poder esse ônibus ter acompanhado por um guia, um condutor nosso, aqui do nosso município. Eu acho que isso daí são só duas coisas. Um é cuidado que temos, e é o fogo, e é uma época do ano para a gente ter cuidado com limpar o terreno, que esse é o problema maior, né? E o outro olhar é a gente acolher esse turista que vem vindo um pouquinho mais organizado, que está indo, estamos fazendo, tudo está andando, né? Lá no Contour está andando isso, mas vai dar um impacto muito bom, porque hoje a gente vê também um turismo no mundo inteiro isso, desproporcional. Épocas do ano ou feriados que lotam lugar que não tem condição de andar lá dentro. Você viu que o pessoal lá no litoral esqueci agora aqui que eu acompanhei um pouco, mas colocaram até em final de semana uma quantidade de carro lá que conseguia entrar no município. Fizeram um controle. Exatamente. Porque o que estava acontecendo? Com constância, estavam lotando tanto que ninguém conseguia... A cidade não Isso comportava. acontece em muitos municípios e destinos turísticos do Brasil. Acontece. Né? E a gente teve um pouquinho aqui no nosso Serra do Lopo. Começou a ter a ocorrência de vários ônibus indo visitar a Pedra das Flores e o lugar não ter a estrutura para receber tanto de uma vez. Então, às vezes, é só organizar um pouco melhor, né? Cabe tantos ônibus, estamos aguardando aqueles ônibus, sabemos que eles vêm. Agora, é duro quando tudo de uma vez aparece, né? Aí só dá para pôr a mão na cabeça e falar, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Entendeu? Maurício, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui e eu queria te fazer mais uma pergunta. Você também trabalha com eventos ligados à terapia naturalista. Como é que funciona isso e para quem ele é direcionado? Então, lá o trabalho que a gente faz de terapias, ele tem assim, um olhar que um deles é a questão de desintoxicar o organismo, sabe? Você vê, eu mesmo estou fora do meu peso, né? Sei já de uma forma de eu equilibrar isso, que é através da alimentação. Também tem uma desintoxicação que é dos métodos antigos, que é de lavagem intestinal. Então, no nosso intestino grosso, é onde fica a toxina de medicamento, de um monte de coisa. Então, tem algumas terapias que você faz, que pode ser de final de semana ou de mais dias, que você dá um tempo com uma alimentação mais crua e mais líquida, você dá um tempo mesmo, e ali você consegue limpar o corpo de toxina. Então, basicamente, é um tempo para o corpo com uma dieta e uma desintoxicação. Porque depois
sozinho o corpo consegue ir se recuperando. Basicamente, ele segue essa linha, pôr para fora a toxina. Não chega a ser um tratamento que vai focar numa questão A ou B. Se o corpo desintoxicar e o sistema imunológico se fortalecer, vai ajudar o indivíduo em qualquer linha, né? E o outro olhar já é mais ligado à questão de sensibilidades, né? Eu posso chamar de mediúnicas. Então, tem um estudo nessa linha também, que por exemplo, a pessoa que ouve e vê coisas, né? Pessoas mais sensitivas. E que a gente tem um olhar que não tá louca e nem doente, mas sim ela precisa de entender como funciona essa sensibilidade para ela ter qualidade de vida. Equilíbrio, porque no nosso olhar não é doença, mas sim ela tem que ter autoconhecimento para poder lidar com aquilo. Uma autodoutrinação, né? Exato, para compreender como que se dá aquilo lá. Essas duas linhas que a gente leva mais no trabalho. A desintoxicação do organismo, você vê que é uma coisa bem visceral, né? Porque eu falei de alimentação e lavagem intestinal, né? Uma coisa ligada à outra, né? E a outra já é mais psíquica, né? Onde a gente se especializou um pouco nesse estudo aí quando envolve sensibilidades, né? Desse tipo. Então é isso. Conversamos com o empresário do turismo e militante ambiental Maurício Torneiro. Maurício, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Câmara Entrevista. Obrigado, viu? E obrigado você também que acompanhou mais um programa. Até o próximo. Tchau.